grande abraço para você que nos acompanha aqui no JI 23. Estamos chegando na noite desta sexta-feira 13, hein? Trazendo aqui as informações do JI 23 para você que nos dá o privilégio da sua companhia diária na tela da TV, que mostra você pelo canal 23 e também simultaneamente em nossas redes sociais. Eu costumo dizer, tá na boca do povo, tá na palma da mão, é o JI 23. Vamos conferir as manchetes do programa de hoje. A Câmara dos Deputados autorizou nesta quarta-feira o uso de spray de pimenta por mulheres para repelir agressão injusta, atual ou iminente. A Secretaria de Saúde de Franca realizará no próximo sábado mais uma edição da Operação contra a Dengue. A ação é voltada para eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti. A Associação Atlética Francana vive um drama na reta final do Paulista da Série A3. Faltando 2 rodadas para o término da primeira fase, a veterana precisa de pontos para não ser rebaixada para a Série A4. A 6ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A promete fortes emoções entre os dias 14 e 16 de março, com clássicos nacionais, confrontos diretos e jogos importantes na luta pelas primeiras posições da tabela. Esses são apenas alguns dos destaques, afinal de contas o finalzão de semana está chegando, tem muita informação esportiva e é só você ficar ligado aqui no JI 23, a gente faz a nossa primeira pausa, coisa rápida e já a gente está de volta. Professores como eu saem de férias, mas respeito e atenção não podem sair. Os perigos no trânsito seguem, às vezes até aumentam. Pressa na estrada, carro sem revisão, álcool. E tem um montão de atropelamentos na cidade porque as pessoas não respeitam a faixa. Ou melhor, não respeitam o outro. Pare sempre antes da faixa. A obrigação de parar antes da faixa é do motorista, inclusive quando não há semáforo. Não se distraia com a paisagem. Jamais atravesse a rua olhando no celular ou escutando música. Pensa bem. Custa focar na tua vida pelo menos por alguns instantes? Também procure fazer contato visual com o motorista. Espere ele parar, claro. Férias são para aproveitar a vida. Leve a atenção e o respeito na bagagem. Detran, Governo do Estado de São Paulo. Toda boa viagem começa com um bom planejamento, ainda mais se for no meio da natureza. Quem visita cachoeiras, por exemplo, sabe que para aproveitar com segurança é preciso responsabilidade e muita atenção. Por isso, antes de se aventurar, cheque a previsão do tempo. Procure saber mais sobre as trilhas e a presença de animais no local. Chegando lá, avalie o lugar. Fique atento às correntezas e muito cuidado com as pedras. Elas podem ser bem escorregadias. Agora, se você notar um aumento repentino no nível da água, se ela ficar barrenta ou se de repente aparecerem galhos e folhas na correnteza, fique ligado. Pode ser uma cabeça d'água chegando. Elas acontecem quando uma grande quantidade de chuva cai na cabeceira do rio e ao longo de um curso de água. Ao menor sinal, saia correndo da água e se afaste da cachoeira. Lembre-se, a prevenção começa com o conhecimento. Defesa Civil, somos todos nós. Uma nova opção, dinâmico e diversificado, uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia, na velocidade do tempo, a informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.
Estamos de volta com o JR 23, sexta-feira 13. O mês de março já chegando aí a sua metade, né? O número 3 está passando rápido e nessa velocidade, informação que vai ao encontro do seu interesse, você acompanhando aqui os destaques do JR 23. Primeiro bloco, a gente fala sempre sobre casos do setor da segurança pública. Mês de março, mês da mulher. Várias ações estão sendo feitas em comemoração, mas também, é claro, um momento de muita reflexão. Foram aprovadas novas medidas que visam a proteção das mulheres vítimas de agressões. A Câmara dos Deputados autorizou nesta quarta-feira o uso de spray de pimenta por mulheres para repelir agressão injusta, atual ou iminente. O projeto é parte de um pacote de pautas femininas em votação desde o início da semana, em alusão ao Dia da Mulher, que ocorreu no último domingo. O texto segue para análise do Senado Federal. A proposta autoriza a comercialização, a aquisição e a posse de aerossóis de extratos vegetais para fins de defesa pessoal de mulheres, desde que usados de forma proporcional e cessando após a neutralização da agressão. A medida valerá para mulheres acima de 18 anos e para jovens entre 16 e 18 anos, desde que responsáveis autorizem a compra. Para comprar o spray, será necessário comprovar residência fixa e a inexistência de condenação criminal por crime doloso cometido com violência ou grave ameaça. O texto também determina que o comerciante deverá manter registro das vendas por ao menos 5 anos e fornecer informações básicas sobre o uso. O projeto foi aprovado em votação simbólica. As especificações técnicas dos sprays serão definidas pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. No caso de produtos que utilizarem a substância oleoresina capsicum, as limitações serão estabelecidas pelo Comando do Exército. O projeto também define 50 ml como limite máximo do produto. Acima disso, o spray é restrito a autoridades de segurança. E a gente ainda continua falando sobre esse assunto, né? Tem mais legislações, leis que estão sendo aprovadas, medidas que estão sendo tomadas, mas não somente o caso da punição, também a busca aí pela prevenção aos casos de violência contra a mulher. Aumenta as penas de lesão corporal grave, gravíssima ou seguida de morte. Também pode ser considerado crime hediondo se for praticado contra mulheres até 14 anos, 60 anos ou mais, ou se ocorrer na presença física ou virtual dos filhos ou pais da vítima. Nos casos de lesão grave, a pena de reclusão passa de 1 a 5 anos para 3 a 8 anos. Eles ocorrem, por exemplo, se a mulher ficar incapacitada para ocupações habituais por mais de 30 dias ou correr risco de morte. Na lesão gravíssima, a punição passa de 2 a 8 anos para 4 a 10 anos. É quando, por exemplo, ocorrer incapacidade permanente para o trabalho ou provocar enfermidade incurável. E na lesão seguida de morte, a pena passa de 4 a 12 anos para uma reclusão de 5 a 14 anos. Hoje o que nós vemos muito é as mulheres sendo agredidas e às vezes nem na lesão corporal comum ela é tipificada. E nós precisamos mostrar para a sociedade, para os agressores, que se houver violência, não vai ser tolerada a violência contra a mulher e que sim, ele vai ter no Código Penal um tipo específico de crime que está cometendo e a pena vai ser mais grave do que a comum. A Câmara aprovou também a realização de campanhas educativas de forma permanente e o projeto que obriga o uso imediato de tornozeleira eletrônica pelo agressor em caso de risco iminente à vida ou à integridade física ou psicológica da mulher ou de seus dependentes. Em seguida, um juiz terá 24 horas para manter ou retirar a medida protetiva. Enquanto o agressor estiver com o aparelho, a vítima terá um dispositivo de segurança que alerta sobre eventual aproximação do homem. A segurança das mulheres também foi tratada hoje em um evento no Tribunal de Contas da União em Brasília. A ministra Carmen Lúcia, a única mulher em atuação no Supremo Tribunal Federal, ressaltou que a violência contra cada mulher é uma violência contra todas nós. Chegamos a isso agora de um número de notificação mais alta porque chegou a classe média, a classe alta. Aí agora isso é notícia. Pelo menos chegou para que a gente reaja. Onde uma mulher for violentada, onde uma mulher tiver sido assassinada, cada uma de nós, mulheres do Brasil, em todo o mundo,
igualmente está sendo violentada, está sendo, em parte, assassinada. Intervalo rapidinho, na sequência tem informações importantes. Atenção, em um trabalho que vai acontecer amanhã aqui em Franca, é mais uma operação de combate à dengue na região sul da cidade. É só você ficar ligado. Gente, eu tô aqui para falar de um assunto muito importante. Falta de sangue. Você sabia que menos de 2% da população brasileira doa sangue regularmente? Pois é, nós precisamos tornar esse gesto de amor um hábito. Tem muita gente precisando e para cada pessoa que doa, outras 4 são beneficiadas. Faça a sua parte. Doe sangue. É rápido. Ô, Sô, você está acostumado a me ver aqui contando uns caos, umas piadas, fazendo o povo rir, né? Pois então, mas hoje aqui a prosa é séria. O Hospital do Câncer de Franca é um lugar onde a coisa é pra valer mesmo. Lá é sério. Lá eles tratam de câncer de bebê, de jovem, de adulto e de idoso. Como nós falamos na roça, de mamãe na caducando. Eles acolhem todo mundo. E é por isso que eu tô aqui, pra modo de pedir a sua ajuda. Vamos ajudar o Hospital do Câncer de Franca e cuidar de quem precisa, senhor. Então, meu povo, bora doar? Que ajudar é coisa séria, mas não precisa ser sem graça também, né? Bora fazer esse bem acontecer? Mexer o doce pra não azedar? Bora pra riba, que pra baixo é contramão? Então partiu ajudar o Hospital do Câncer de Franca. Seja um parceiro do bem, sô, porque ajudar é sempre uma coisa boa. Né não? Acontecido. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca. Estamos de volta com o JR23, trazendo aqui as informações, é claro, da área da saúde, para você que está sempre ligado aqui no programa, no JR23. Combate à dengue é sempre muito importante. Eu costumo dizer que é um trabalho que tem que ser feito o ano todo. Amanhã, inclusive, tem uma operação especial que acontece na região sul, ali na região do Complexo Jardim Aeroporto. A Secretaria de Saúde de Franca realizará no próximo sábado mais uma edição da Operação contra a Dengue. A ação é voltada para eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti. Desta vez, os trabalhos serão concentrados nos bairros Jardins Aeroporto 2 e 3, a partir das 8 horas. Durante a operação, equipes da Prefeitura irão recolher materiais que podem acumular água, como latas, garrafas de plástico e vidro, vasos, baldes e pneus. Os moradores devem deixar os objetos nas calçadas na noite anterior ou antes do início da coleta. O caminhão vai percorrer diversas vias da região, entre elas as ruas Coronel Vitor de Mendonça Ribeiro, Geraldo Bassotelli, Padre Vitor de Almeida e Rômulo Pressoto, além das avenidas Gabriela de Almeida Pirajá, César Martins de Pirajá e José do Nascimento. A Secretaria de Saúde alerta que não serão recolhidos móveis nem pneus provenientes de borracharias. As equipes também não entrarão nas residências para retirar os materiais. Desde o início do ano, a operação já foi realizada em 4 edições e retirou mais de 12 toneladas de materiais inservíveis de bairros como Jardins Palmeiras, Anita, Residencial Júlio de Elia, São José, parte da Vila Santa Cruz, Regina Helena, Higienópolis, Roselândia, Francano, Recantos Elimar e Segunda, Residencial Dourado e Vila Real. Segundo a Secretaria de Saúde, Franca registra até o momento 361 casos de dengue em 2026, sem mortes confirmadas pela doença. Moradores que quiserem mais informações podem entrar em contato com a Vigilância Sanitária pelos telefones 16 3706 8437, de 3.706 a 8.438 ou de 3.706 a 8.439.
É isso aí, cada um fazendo a sua parte, né? O trabalho de prevenção é sempre muito importante, mas já temos aí também o início, né, da aplicação das vacinas contra a dengue. Mas todo o trabalho de prevenção é essencial. Intervalo rapidinho e na sequência, o Mundo da Bola é destaque. Minha terra tem basquete, tem história e tem chuá. As vozes daqui vibram como em nenhum outro lugar. O basquete mudou minha vida. No Brasil tem basquete, e ser basquete vai além do esporte. É acreditar que a bola vai cair, mesmo quando nada parece dar certo. O Brasil é gigante, diverso. A gente se reconhece no plural. Mas o que temos em comum? O brasileiro é o corre. A gente vai atrás, cria caminhos dentro do impossível, se adapta, faz festa enquanto se supera. Minha terra tem basquete. Tem basquete pra caramba. O brasileiro é criativo, inovador, autêntico, orgânico. A mudança de direção, o ritmo, o suor, a dança, a energia. A gente sua a camisa, a gente ganha, a gente perde, mas a gente brinca, se diverte, a gente dança, a gente vibra, a gente cai, levanta, dá o sangue e celebra as conquistas. Esse é o nosso jeito. Nossa terra, Nossa terra. Nossa terra. Nossa terra. Nossa terra. Nossa terra tem basquete. Nossa terra tem basquete, e aqui é meu lugar. André, é o seguinte, você abre a transmissão, fala teu texto, aí você já chama os repórteres de campo que eles vão te passar a escalação dos times, beleza? Beleza. Gente, tem como me dar só um pouquinho mais de retorno? Só um pouquinho. O que é isso aqui? Novo Paulistão. Aí sim, hein? Hã? Não tem mais grupos? Os times se enfrentam todos dentro de cada pote, mas só enfrentam alguns times dos outros potes? Já sei. Fala, Kleber, tudo bem? Fala aí, André. Entendeu tudo, amigo? Ah, entender eu entendi. Tem uma dúvida ou outra, sim, mas acho que o Luizinho pode ajudar a tirar essas dúvidas aí. Não pode, Luizinho? O que eu sei é o seguinte, que a gente vai ter todos os clássicos. Agora o resto... Rapaziada, eu acho que a gente vai precisar de um especialista. Já sei quem vai explicar pra gente. Calma, deixa comigo. O novo Paulistão está ainda mais emocionante. Todo jogo vale muito. A forma é inspirada na UEFA Champions League, só que é do jeitinho todo nosso. Esqueça os grupos, agora serão 4 potes e os times jogam dentro de cada pote. E contra alguns times dos outros potes. Contra quais times? Aí é sorteio. É claro! São 8 rodadas da primeira fase. E aí vão para os mata-matas os 8 primeiros colocados, independentemente do pote. O Paulistão é o maior campeonato do primeiro semestre do Brasil, sempre com inovações e transmissões que a gente ama. Emoção até o último chute, meu amigo. Ah, pelo jeito isso vai ser bom demais. Vai ser divertido, hein? Vai ser brabo. Sensacional, cara. Pô, sensacional, espetacular. É o Paulistão, né? Inventando, inovando e acertando. Entendeu? Calma, confia. Afinal, só o Paulistão é Paulistão. Ai, 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 ui, ui, ui. Abre o olho, vem com a gente. Você pode dar o sangue por você? Você pode dar o sangue pelos seus sonhos? Pela sua família? Por uma causa? Você pode. Comece hoje e faça disso um hábito. Porque quando você descobre que pode dar o sangue por você, você também descobre que pode ajudar outras vidas. Procure um hemocentro e doe sangue regularmente. Você pode. Ministério da Saúde.
Estamos de volta aqui no JR 23 trazendo as informações do mundo da bola. Finalzão de semana decisivo para a Associação Atlética Francana, que não vive uma boa fase, né? Tem apenas 2 jogos que restam nessa primeira fase para tentar garantir a permanência no Campeonato Paulista da Série 3. E o primeiro desafio acontece domingo, contando aí com o apoio do torcedor. A equipe da Francana joga contra a equipe do Rio Claro, precisando da vitória. A Associação Atlética Francana vive um drama na reta final do Paulista da Série 3. Faltando 2 rodadas para o término da primeira fase, a veterana precisa de pontos para não ser rebaixada para a Série 4. Hoje a Francana está na vice-lanterna da competição com apenas 7 pontos. Em 13 jogos, foram apenas 2 vitórias. Um aproveitamento de 17,9%. O próximo desafio será no domingo diante do Rio Claro, e a equipe precisa do apoio da torcida no Lanchão. A vitória é essencial na luta contra o rebaixamento. Após a partida desse domingo, a veterana encerra a primeira fase diante do Marília fora de casa. Ainda falando do Campeonato Paulista da Série 3, vamos conferir, né, já que interessa a Francana, a rodada completa que já começa a partir de amanhã. A 6ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A promete fortes emoções entre os dias 14 e 16 de março, com clássicos nacionais, confrontos diretos e jogos importantes na luta pelas primeiras posições da tabela. A rodada reúne algumas das maiores rivalidades do futebol brasileiro e coloca frente a frente equipes tradicionais em busca de pontos decisivos neste início de competição. O primeiro confronto da rodada acontece no sábado, às 18h30, quando Vitória recebe o Atlético Mineiro. Jogando em casa, o time baiano tenta aproveitar o apoio da torcida para surpreender o adversário mineiro, que chega embalado e com ambições de disputar as primeiras colocações. Mais tarde, às 20h30, um dos jogos mais aguardados do fim de semana coloca frente a frente Botafogo e Flamengo. O clássico carioca promete clima quente e estádio cheio, com 2 equipes que sempre protagonizam confrontos intensos e decisivos. A rodada segue no domingo com uma sequência de partidas importantes. Às 16h, o Fluminense encara o Atlético em um duelo entre equipes que buscam regularidade na competição. No mesmo horário, o Internacional recebe o Bahia tentando aproveitar o fator casa para somar pontos importantes. Também às 16h, outro clássico chama atenção. Santos enfrenta o Corinthians em mais um capítulo da histórica rivalidade paulista. O confronto costuma ser marcado por equilíbrio e muita disputa dentro de campo. Às 18h30, o Palmeiras recebe o Mirassol tentando impor seu favoritismo diante da equipe do interior paulista. No mesmo horário, o Coritiba encara o Remo em duelo que pode ser decisivo para a recuperação das equipes na competição. Fechando domingo, às 20h30, o Red Bull Bragantino enfrenta o São Paulo em um confronto paulista que costuma render jogos movimentados e com boas oportunidades de gol. A rodada ainda terá mais um grande duelo na segunda-feira. Às 20h, a Chapecoense recebe o Grêmio, encerrando a programação com um confronto importante para as 2 equipes. Outro jogo que promete equilíbrio acontece no domingo, às 20h30, entre Cruzeiro e Vasco, 2 clubes tradicionais que buscam afirmação no campeonato. Com clássicos regionais, confrontos diretos e equipes tradicionais em campo, a 6ª rodada do Brasileirão deve movimentar torcedores de todo o país e pode começar a desenhar as primeiras disputas mais intensas na parte de cima e de baixo da tabela. Finalzão de semana chegou e, é claro, temos aí o Campeonato Brasileiro em destaque com a 6ª rodada do Brasileirão. A 6ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A promete fortes emoções entre os dias 14 e 16 de março, com clássicos nacionais, confrontos diretos e jogos importantes na luta pelas primeiras posições da tabela. A rodada reúne algumas das maiores rivalidades do futebol brasileiro e coloca frente a frente equipes tradicionais em busca de pontos decisivos neste início de competição. O primeiro confronto da rodada acontece no sábado, às 18h30, quando Vitória recebe o Atlético Mineiro. Jogando em casa, o time baiano tenta aproveitar o apoio da torcida para surpreender o adversário mineiro, que chega embalado e com ambições de disputar as primeiras colocações. Mais tarde, às 20h30, um dos jogos mais aguardados do fim de semana coloca frente a frente Botafogo e Flamengo. O clássico carioca promete clima quente e estádio cheio, com 2 equipes que sempre protagonizam confrontos intensos e decisivos. A rodada segue no domingo com uma sequência de partidas importantes. Às 16h, o Fluminense encara o Atlético em um duelo entre equipes que buscam regularidade na competição. No mesmo horário, o Internacional recebe o Bahia tentando aproveitar o fator casa para somar pontos importantes. Também às 16h, outro clássico chama atenção.
Santos enfrenta o Corinthians em mais um capítulo da histórica rivalidade paulista. O confronto costuma ser marcado por equilíbrio e muita disputa dentro de campo. Às 18h30, o Palmeiras recebe o Mirassol tentando impor seu favoritismo diante da equipe do interior paulista. No mesmo horário, o Coritiba encara o Remo em duelo que pode ser decisivo para a recuperação das equipes na competição. Fechando domingo, às 20h30, o Red Bull Bragantino enfrenta o São Paulo em um confronto paulista que costuma render jogos movimentados e com boas oportunidades de gol. A rodada ainda terá mais um grande duelo na segunda-feira. Às 20h, a Chapecoense recebe o Grêmio, encerrando a programação com um confronto importante para as duas equipes. Outro jogo que promete equilíbrio acontece no domingo, às 20h30, entre Cruzeiro e Vasco, dois clubes tradicionais que buscam afirmação no campeonato. Com clássicos regionais, confrontos diretos e equipes tradicionais em campo, a sexta rodada do Brasileirão deve movimentar torcedores de todo o país e pode começar a desenhar as primeiras disputas mais intensas na parte de cima e de baixo da tabela. E agora uma reportagem muito especial para você que nos acompanha. Muitos clubes adotaram novos modelos de gestão, o chamado SAF, que é o sistema financeiro, quando passa a ser tratado o clube como uma empresa. Mas nós temos aí uma discussão importante em relação a alguns clubes que não se transformaram em SAF e vêm conquistando ainda importantes títulos, brilhando no futebol brasileiro. Confira agora na reportagem especial. Essa nossa história começa lá em 2016. Daquele ano até 2025, totalizando 10 temporadas, dois dos maiores clubes do futebol nacional fizeram algo que pouquíssimas vezes ocorreu. Dominaram juntos o cenário brasileiro e sul-americano. Sem contar os estaduais, o Palmeiras levantou 2 Libertadores, uma Recopa Sul-Americana, 4 brasileiros, uma Copa do Brasil e uma Supercopa do Brasil, totalizando 9 títulos. O Flamengo fez ainda mais. Somou 3 Libertadores, uma Recopa, 3 brasileiros, 2 Copas do Brasil e 3 Supercopas do Brasil. Deixando de lado os estaduais, foram 12 taças. Histórico que trouxe para os flamenguistas e para os palmeirenses muitas comemorações, muitos gols e muitas vitórias. Só que nem sempre foi assim. Palmeiras e Flamengo em 2011 eram dois clubes completamente falidos, não pagavam suas contas, o Palmeiras não pagava conta de luz, o Flamengo era um devedor quanto mais, nenhum jogador queria contratar lá porque sabia que o mês tinha 90 dias. E aqui cabe uma coisa muito curiosa, porque o dezembro de 2012, ele é um momento sintomático. Naquele momento, o clube que era visto como o clube mais bem estruturado, inclusive financeiramente, do Brasil, era o Corinthians, que tinha acabado de ser campeão mundial. Naquele mesmo dezembro de 2012, o Flamengo tem a eleição do Eduardo Bandeira de Mello pela chapa azul, e ali tem início a reestruturação do Flamengo, e também é a entrada, se eu não me engano, em janeiro de 2013, do Paulo Nobre na presidência do Palmeiras. Que ali a gente tem 2 clubes que estavam na lona e um clube que estava lá em cima, que era o Corinthians, e ali o gráfico vai começar a ir em direções opostas. O Flamengo e o Palmeiras fizeram a lição de casa, cada um deles ao seu modo. O que o Paulo Nobre fez que mudou o patamar do Palmeiras foi, em primeiro lugar, colocar o dinheiro dele a juros muito baixos no clube, para que o clube não precisasse ficar pegando dinheiro em bancos ou fazendo adiantamento de cota de televisão, que era uma praxe de mercado naquela época. A segunda coisa que ele fez foi um choque de gestão. O Paulo criou uma estrutura paralela entre os diretores estatutários e os diretores contratados no mercado, diretores profissionais. E desde aquela época até hoje, o que acontece? Quem toma as decisões de comando são os diretores do Palmeiras que são contratados. Profissionalismo não tem nada a ver com ser SAF ou ser clube associativo. Depende da vontade das pessoas que eles estão de fazer uma gestão profissional. Se você me perguntar qual presidente é o maior responsável pelos 16 títulos conquistados pelo Flamengo desde 2019, a minha resposta será Eduardo Bandeira de Mello.
Uma das principais medidas foi a adequação do Estatuto do Clube à Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte, o que faz com que qualquer dirigente que causar prejuízos ao patrimônio ou à imagem do Flamengo responda com a perda de mandato e de bens particulares. Esportivamente não foi fácil. Em 6 anos, Bandeira de Melo ganhou 2 cariocas e 1 Copa do Brasil, mas fortaleceu o futebol de base, pagou dívidas, organizou o caixa e investiu em tecnologia nos esportes e na administração. No último ano dele como presidente, o Flamengo vendeu Vini Júnior e Paquetá, faturando 80 milhões de euros. Quando Rodolfo Landim assumiu, manteve esse ótimo trabalho e colheu os frutos no campo. Também fez muito pelo clube, como o BAP está fazendo agora. É a prova de que um clube bem organizado e com uma linha de conduta administrativa consistente não precisa se transformar em SAF para sobreviver. Esses anos de conquistas e faturamento alto deixaram a dupla Flamengo e Palmeiras também no topo de outra lista. A das maiores contratações da história do futebol brasileiro. Entre as 10 maiores, 4 são flamenguistas e 3 palmeirenses. Entre as 20, o placar está 9-3 para o Flamengo. Flamengo e Palmeiras, cada um do seu jeito. Eles mostraram que tem muita força para vencer. E com ou sem SAF, no futuro próximo, devem seguir na ponta dos principais campeonatos. Final de programa, o JR23 fica por aqui mais uma semana. Gratidão pela sua audiência, pela companhia. Na segunda-feira nós estaremos de volta em mais uma edição do JR23. Um abraço, um excelente final de semana para você. Um dos pilares principais da PAI é trazer alegria, preparar a pessoa com deficiência para o dia a dia, para a vida. Então é essencial a gente ter uma autonomia para a vida. Nós temos hoje 48 pessoas que trabalham e que continuam sendo atendidos por nós. E arrumar serviço, né? Porque eu sou em casa para ela. Aí pode que eu ajudar a minha família. Para participar, onde o senhor estiver, você pode estar orgulhoso de mim, que eu comprei a sua casa. Nossa, meu sentimento é de muito orgulho, né? Eu fiquei super satisfeita porque sabendo que você tinha comprado a sua casa, que era um sonho da vida dele, né? A gente vê que o trabalho, principalmente quando você pensa que a pessoa com deficiência, ele trabalha e ele tem que ter uma autonomia, o serviço no domicílio, ele auxilia muito quando a pessoa com deficiência não tem rede de apoio, porque a rede de apoio acaba sendo a PAI. Nós também fazemos outras atividades, né, Chico? Tu sempre. Olha tanta coisa que eu busquei. A instituição, ela tem por missão a transformação da vida das pessoas com deficiência e suas famílias. Porque a PAI é aquilo assim, é um contexto de amor. Porque foi na PAI que eu aprendi a amar. É uma construção de conhecimento o tempo inteiro aqui. A gente entra aqui achando que sabe alguma coisa
mas no fundo eles não sabem absolutamente nada. A gente sabe que ter direito é uma coisa, mas chegar neles é muito difícil. Então, os desafios são grandes, muito grandes, mas sempre a paz vence. Sempre.